Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, nós estamos aqui para mais uma aula do módulo 2 de CH e hoje nós falaremos da história da educação. Vocês sabem me dizer quando começou o ensino formal que nós conhecemos? Esse de escola, professor? Bom, a história da nossa educação começa aqui em 1549. Quando? Quando os padres jesuítas vieram com a intenção de catequizar os índios, tá vendo aqui os padres? Eles vieram com a intenção de ensinar, trazer o ensino religioso. Então chegaram aqui as caravelas, onde já existiam os índios aqui, tá vendo? E eles passaram a ensinar a leitura e a escrita. Como eles iam catequizar os índios se eles não sabiam, não tinham ali a leitura e a escrita fluente, né? Bom, nessa época já foi estabelecida uma diferença no ensino, onde os índios estudavam em escolas improvisadas e os filhos dos colonos recebiam educação em colégios, um ensino mais elitizado. O que é isso? Os filhos dos colonos tinham acesso a aprender conteúdos, esses que nós temos hoje nas escolas, e não somente o ensino religioso. E o ensino religioso era mais para os índios e para as mulheres, né? Mas antes dos jesuítas ensinarem esse ensino mais formal que nós conhecemos, os índios eles aprendiam a quê? Os homens a caçar, né, pescar, e as mulheres a culinária, cuidar dos filhos. Eles tinham uma educação assim, não dessa de escola que a gente conhece, de ler e escrever, mas eles aprendiam as coisas para a vida deles. Um segundo período que nós vemos aqui, que começa em 1759, chama-se período pombalino. O período pombalino, ele tem esse nome por causa do ministro de Estado português chamado Marquês de Pombal, que implementou inúmeras melhorias aqui no período do Império. Aqui nós vemos o percurso, tá vendo, ó, de Portugal até chegar no Brasil aqui. Esse é o caminho aqui, Cabral fez quando o Brasil foi descoberto. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil. Com isso, a educação voltou à estaca zero, deixando aqui 17 escolas. Mais para frente, a corte portuguesa voltou ao Brasil. Com a chegada da corte, houve investimentos, porém a educação no ensino primário e médio ficou esquecido aí. Então, o ensino passou a ser mais voltado ao tecnicismo, né? E não havia aí discussões, nem o ensino em que as crianças ou os jovens pudessem ali colocar a sua opinião. Não era um ensino democrático, era um ensino tradicional. Só os meninos que estudavam, as meninas tinham educação para ficar em casa, aprender artesanato e afazeres domésticos. Aí nós vamos ao período de 1822, chamado período imperial. Com a independência, em 1822 aparecem os primeiros sinais do ensino como instituição, a escola mesmo aqui, tradicional. Na primeira Constituição, então, vem a lei ao ensino primário e gratuito a todos, porém, não era estendido aos negros e aos índios, esses que continuavam aqui sendo escravizados e se dedicar somente ao trabalho, então eles não podiam estudar ainda. E o acesso era muito escasso, de 250 mil crianças, somente 2.400 estavam na escola. Aí nós temos o próximo período, que chama-se Primeira República. Após então aí a proclamação da República, a educação passou a ser pautada no ensino leigo, livre e gratuito, né? Isso na teoria. Porém, o analfabetismo ainda chegava a 65% da população, mais da metade da população ainda não ia para a escola. Somente a partir de 1934, a educação passa a ser direito de todos, promovida pelos poderes públicos e da família. Então, aqui as meninas começaram a ir para a escola, porém ainda eram separadas dos meninos e aprendiam conteúdos diferentes. O próximo período aqui de 1964 é o da ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Durante o período militar, o ensino superior privado ganhou espaço e a valorização do ensino técnico.
Por que teve uma valorização do ensino técnico aqui? E eles decidiram fazer campanhas de alfabetização para os jovens e adultos voltarem à escola, para estimular aqui a força de trabalho, tá? Para estimular os cidadãos a entrarem no mercado de trabalho. O regime militar se apoiou nos ideais tecnicistas, ou seja, o ensino técnico, e fez do ensino uma ferramenta de controle, era onde eles controlavam o povo, ensinavam o que queriam, né? Com o fim, então, do período militar, em 1984, teve uma transição, onde educadores e governantes passam a discutir a educação de uma forma mais democrática, que foi quando nós entramos aí a Constituição de 1988, que nós já falamos sobre ela. A Constituição de 88, que é a lei que rege nosso ensino até os dias atuais, é onde nós vemos o direito aí a todo cidadão que a educação seja oferecida de forma gratuita e que seja oferecida a todo mundo, sem exceção. Falei um pouquinho mais sobre o período atual da nossa Constituição na aula 92. Quem tiver interesse aí, então, volta lá no YouTube e dá uma olhadinha na aula, tá bom? Então, nós vamos às atividades. 1. Leia e responda. No Brasil, os jesuítas se dedicaram à pregação da fé católica e ao trabalho educativo. Qual era o objetivo de ensino dos jesuítas? A. Ensinar a ler e escrever para evangelizar. B. Ensinar leis de Portugal. A ou B? 2. Por que o ensino técnico tomou força durante o período da ditadura militar? A. Para ensinar formalmente. B. Para preparar os cidadãos para o mercado de trabalho. A ou B? E 3. O que te motivou a voltar a estudar? Conta aí pra gente. Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Eu agradeço vocês até aqui. Um grande beijo e continuem se cuidando.